rock and roll. Vocês sabem onde vocês estão? Não, ninguém sabe onde vocês estão agora. Rota da Seda do Norte. É onde a gente está no momento antes de ir para a Rota da Seda do Sul. Nós estamos a oeste de Urumqi, a capital do Xinjiang. Nós estamos, na verdade, a oeste de Kucha, que é um dos principais oásis históricos da Rota da Seda do Norte. E nós estamos do lado de Aksu, que é um outro oásis historicamente muito importante, pelo menos até o século, antes do século XV, na verdade. E antes de a gente cruzar, essa é a viagem de todas as viagens. Cruzar o deserto do Taklamakan de norte a sul, da Rota da Seda do Norte para a Rota da Seda do Sul. Então isso daqui ainda é o começo da nossa viagem no Xinjiang. O que muitos de vocês estão perguntando, o que é essa história? Essa história nossa agora é um on the road no Xinjiang. Eu estou aqui com uma equipe absolutamente extraordinária. Nós estamos fazendo um documentário. Quem está filmando esse Pepe Café é o meu amigo Stan, russo, do Lago Baikal, que vive em Shanghai, com minha grande amiga JJ, que está atrás filmando com uma Osmo. E a gente fez uma parada depois de examinar o canyon, o grande canyon de Aksu. Então esse aqui não é o Grand Canyon no Arizona, é o Grand Canyon do Xinjiang, em Aksu, antes de amanhã a gente fazer a viagem definitiva, que é cruzar o deserto do Taklamakan, que em uigur significa você pode entrar, mas você não consegue sair. O que os chineses fizeram? Eles têm autoestradas, pelo menos duas, cortando o Taklamakan. E nós vamos pegar uma delas, e isso vai ser muito mais tarde, vocês vão ver os detalhes de como funciona. Mas olha, eu não tenho nem como começar a contar sobre a importância dessa viagem em tantos aspectos superpostos. Primeiro de tudo, o timing. Essa viagem foi depois da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, depois da parada da vitória em Pequim, com o presidente Xi Jinping e o presidente Putin como convidado de honra, a vitória chinesa no final da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista da China, não só contra nazifascismo na Ásia, mas contra a invasão japonesa da China. Então, isso colocou, digamos, o palco de uma viagem fundamental que está justamente entrecruzada com os 70 anos do Xinjiang como parte integrante da República Popular da China. Ou seja, alguns dias atrás, eu cheguei em Urumqi. Eu estava na primeira parte da viagem, que foi uma viagem solo. Eu saí do início das rotas da seda ancestrais, Xi'an, antes Chang'an, capital imperial, que chegou ao apogeu durante a dinastia Tang, do século VI ao século IX. E eu comecei a fazer a primeira parte de retraçar as antigas rotas da seda pelo corredor de Gansu. Eu fui até Dunhuang, onde estão as grutas Mogao, que são as grutas com as pinturas budistas mais extraordinárias praticamente do mundo inteiro. Fui ao Passo de Jade, que era o passo final das caravanas vindo da China, indo para o que eles chamam na China, designado na China como as regiões do Oeste. Western Regions, as regiões do Ocidente, mas do Ocidente chinês. Aí eu tive que voltar porque eu precisava pegar um high-speed train, um trem de alta velocidade o mais rápido possível para chegar em Urumqi, a capital. Então eu voltei pelo corredor de Gansu, fui para Lanzhou, que é uma capital regional super importante em Lanzhou, onde eu tive uma conversa fundamental com scholars do Museu Provincial de Gansu, que tem uma coleção de objetos de Rota da Seda absolutamente extraordinária. O trem de alta velocidade até Urumqi, e eu cheguei no fim de semana a Urumqi e nós começamos a nossa viagem no Xinjiang
de Urumqi indo para o oásis principal do Xinjiang, historicamente, que é Turfan, que fica mais ou menos 2h30, 3 horas de Urumqi, onde nós visitamos grutas budistas, monumentos budistas, cidades perdidas no meio do deserto, absolutamente extraordinário. Tudo isso, claro, vai vir mais tarde em colunas, em fotos e, evidentemente, no nosso documentário. Então, nós começamos em Turfan. Depois de 2 dias em Turfan, a gente foi para Kucha, que é mais ou menos a 4 horas de onde a gente está, mais ou menos, pela estrada, no meio do deserto, evidentemente, com um cenário incrível, porque ao norte você tem, digamos, as fraldas das montanhas Tian Shan, e ao sul você tem o deserto do Taklamakan, que não está muito longe de onde a gente está. E esse canyon, onde vocês estão agora, ele faz parte das montanhas Tian Shan também. Aqui do lado, por exemplo, a gente só pode chegar até um certo limite. Tem uma zona de perigo. E tem umas plaquinhas avisando aos bárbaros como nós, não avancem na zona de perigo. Aí eu estava com um amigo meu chinês, Carl Zha. A gente continuou andando. Aí quem nos parou foi uma cerca de arame farpado que a gente esperava que não estivesse eletrificado, evidentemente. E tem uma passagem interna, por dentro do cânion, onde a gente imagina que isso ancestralmente era usado, inclusive, por fins militares. Mas não tem como entrar porque isso aqui é um parque nacional, é levado super a sério, é um parque AAA+ na China, é lá em cima, é um dos principais parques chineses. Bom, depois de Aksu, nós vamos continuar da maneira mais radical possível, que não só é cruzar o Taklamakan, que é algo que só se pode fazer na China nos últimos anos. As expedições do fim do século XIX, do começo do século XX, europeias e mesmo russas, que tentaram atravessar o Taklamakan, sempre foi um enorme problema. O grande aventureiro sueco Sven Hedin, que escreveu um livro extraordinário, Minha Vida como um Explorador. Eu li esse livro várias vezes, eu tenho uma edição antiga. E o Sven Hedin, segundo o relato dele, toda a caravana dele desapareceu, comida pela areia. Ele se salvou depois de, segundo o seu relato, 6 dias, 5 noites e 6 dias sem água. Ou seja, isso é um negócio além da imaginação, totalmente. E hoje, claro, você com uma frota de 4x4, você atravessa o Taklamakan. Essa estrada que a gente vai pegar tem mais ou menos 450 quilômetros. Então, é 450 quilômetros através do deserto, mas um deserto, uma estrada protegida dos 2 lados, e vindo para cá, a proteção da autoestrada vindo para cá, para o cânion, já dá um gosto de como o Taklamakan, a estrada do Taklamakan é protegida. Eles usam nascentes, pequenas correntes de água, desviam a corrente para o outro lado também e plantam dos 2 lados da autoestrada para impedir o avanço da areia. É um sistema absolutamente extraordinário. Amanhã a gente vai ver isso numa dimensão fora do comum, atravessando o Taklamakan. E nós vamos continuar pela Rota da Seda do Sul, que também é histórica. As 2 rotas da seda, quando elas chegavam no Taklamakan, elas se dividiam pelo norte, pelos oásis do norte e pelos oásis do sul, porque era obviamente impossível atravessar o Taklamakan. É o deserto talvez mais inóspito do planeta. E nós vamos chegar pouco a pouco, parando em mais outros oásis, até Kashgar, que é a cidade principal do oeste do Xinjiang. E de lá nós vamos descer pela Karakoram Highway, que sai de Kashgar e vai até Islamabad e indo na sequência, chega até Gwadar, o porto no Mar da Arábia, que faz parte do corredor econômico China-Paquistão. Tudo isso começa em Kashgar. E nós vamos pelo menos até a fronteira China-Paquistão desse lado. Eu já fiz essa viagem do lado do Paquistão. Dessa vez, nós vamos fazer a viagem do lado da China, pela Karakoram, chegando na fronteira sino-paquistana.
paquistanesa. Bom, tudo isso vocês vão ver com o tempo no meu canal do Telegram, as fotos, as colunas que eu devo escrever sobre essa viagem e a importância geoeconômica, geopolítica, histórica, cultural, gastronômica, arquitetônica, a vida dos uigures. Nós estamos com uigures. Então tudo isso é uma viagem pelo Xinjiang interna, por dentro, em detalhes, que do ponto de vista de estrangeiros é muito difícil, é muito raro. Quando acontece, há muitas companhias de turismo chinesas que fazem essa viagem, e no Ocidente você pode buscar uma viagem parecida, bastante caro, na verdade, para fazer tudo isso que a gente está fazendo, mas, claro, você não tem o deep dive, você não tem um mergulho profundo, você não tem um mergulho no fundo da areia, no fundo do canyon, não tem nada disso. Porque é uma coisa comercial. Essa a preparação dessa viagem foi um processo complicado, e conversando com os uigures, explicando o que a gente queria fazer, que é o objetivo final. Nós estamos fazendo um documentário, e vai ser um documentário para um público global, em inglês, narrado em inglês, terá subtítulos em mandarim, em uigur, em russo, etc., mas é uma produção internacional em inglês para um mercado global total, explicando o Xinjiang por dentro. E por dentro, literalmente, por dentro do canyon, como vocês estão vendo agora, vai ser por dentro mesmo. E aí tem todos os temas superpostos. As antigas rotas da seda, como elas se articularam no Xinjiang. Isso foi o começo da minha viagem solo, que é um projeto ligado ao meu próximo livro, que é uma comparação entre as rotas da seda históricas, seculares, e as novas rotas da seda do século XXI. E aí vocês vão ver como a continuidade conceitual é a mesma. E como o comércio durante as rotas da seda na dinastia Han, na dinastia Tang, é muito similar em vários aspectos com o comércio do século XXI. E, claro, no meio a gente teve, ponto de vista, corredores de conectividade, por exemplo. A gente queria ver de onde partem os trens de carga em Urumqi, que atravessam a fronteira com o Cazaquistão, e do Cazaquistão eles vão para o centro da Ásia, oeste da Ásia, chegando até a Europa, vários desses. Trens, por exemplo, que saem de Chongqing carregados de laptops. A maior parte dos laptops na China, fabricada em Chongqing e sai de Chongqing. Pequenos produtos de comércio leve que saem de Yiwu. Yiwu é talvez o maior mercado de pequeno comércio do planeta também. Esses trens todos, eles ou saem de Urumqi ou passam por Urumqi até chegar na fronteira do Cazaquistão, em Alachanku, que é perto da fronteira do Cazaquistão, e depois eles continuam oeste. O nosso problema foi um problema de timing. Quando a gente foi à estação à noite, já estava fechado, os trens já tinham saído todos, a gente não tinha uma permissão especial para visitar a estação, que estava vazia, inclusive, e na hora que a gente estava voltando, passou um trem de carga na nossa frente. Mas isso vai ser para uma próxima viagem, daqui a alguns meses, de volta ao Xinjiang, onde a ideia é a gente seguir os corredores de conectividade dentro do Xinjiang, chegando às 3 fronteiras, ao Cazaquistão, ao Tajiquistão e ao Quirguistão, que é o que eu fiz antes do Covid, em 2019, pelo lado da Ásia Central. E a ideia agora é a gente fazer pelo lado chinês. Então, o documentário ele vai falar dos corredores de conectividade, vai falar das novas rotas da seda, ele vai mostrar a qualidade das estradas, a qualidade dos trens, a qualidade dos hotéis no Xinjiang. Tudo é de uma... É a modernidade prática que funciona e eficiente. Tudo é eficiente, tudo funciona, tudo é moderno, os controles...
E no ponto de vista dos controles, por exemplo, de identidade ou de percurso, etc., nós como estrangeiros não temos nenhum problema. A gente estando legalmente no Xinjiang agora, não há problema nenhum, não tem controles extras para estrangeiros em relação a chineses, nos hotéis, nos trens, nos postos de controle nas autoestradas, etc. Então é uma atmosfera relaxed. E os uigures que estão cuidando dos controles são também extremamente relaxados e tranquilos. Ou seja, você não sente uma atmosfera opressiva orwelliana, de maneira nenhuma. E o documentário vai mostrar com muita sofisticação visual como o Xinjiang funciona na prática e como essa união do oeste da China com os vizinhos da Ásia Central e, a partir daí, passando para o resto do mundo. Não se esqueçam, na verdade, perdemos a conta do número de empresas chinesas sediadas no Xinjiang que estão sob sanções americanas. Nós passamos por campos de algodão. Xinjiang, grande produtor de algodão mundial, eles não podem exportar todo o potencial que eles têm para o Ocidente por causa das sanções americanas e muitas reproduzidas pelos europeus. Bom, eles exportam para o resto do mundo, eles exportam para o sul global inteiro, especialmente para a Ásia, mas para o sul global inteiro. Então nós vamos mostrar tudo isso, como se articula, como a cultura uigur é forte, presente em tudo que nós vimos. Nós vimos o leste, estamos indo para o centro do Xinjiang, nós vamos chegar ao oeste. Então a gente vai ter uma boa visão do Xinjiang, literalmente de leste a oeste. Vai ficar faltando o norte, que é onde é Alachancu, que vai para o Cazaquistão. E é 600 quilômetros de Urumqi e Kucha, onde a gente estava, e não vai ter tempo para essa viagem, vai ser para a próxima. Então essa é uma pequena introdução para vocês de dentro do Canyon, literalmente, de uma viagem que tem uma importância histórica, geoeconômica, geopolítica, especialmente agora, fundamental. E é mostrar a China real por dentro, que é algo que o Ocidente inteiro, praticamente inteiro, não conhece. E vocês no Brasil podem ter talvez uma ideia, mas agora vocês vão ver isso em imagens, em palavras, em conversas, e isso é um processo em andamento. Tem muita gente que reclamou comigo porque eu não posto fotos. Eu não tenho tempo nem para dormir, quanto mais postar fotos. Vai ter muitas fotos nas minhas redes, no X, no Telegram, etc. É mostrar o Xinjiang real como ele é. Um enorme beijo, abraço e congratulações em uigur e em mandarim para vocês todos, do Grande Canyon de Aksu, Xinjiang, Rota da Seda do Norte, novas rotas da seda, futuro do Sul global. Obrigado, até a semana que vem.